esse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, Deus, sem ti. Aleluia, Violão, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus poderoso. Teus passarinhos, meu Pai, louva a Ti, Senhor. As folhas louvam a Ti também, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluias, aleluias e aleluias. Receba, Senhor. Tudo que tem vida exalta o Teu nome. Aleluia. O que estou fazendo em silêncio aqui? Cristo, eu peguei meu violão e compus esta canção que não chama o Senhor ouvir. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Amém? No 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Então, esse é nosso Deus. É esse Deus que trouxe vocês até aqui e que colocou neste lugar para ouvir essa palavra, que quantas vezes já foi dito nas igrejas e que muitas vezes a gente ainda vamos ouvir essa palavra, para que venha a nós a obedecer e agir a nossa fé. Porque esses homens andavam com o Senhor da glória. Mesmo assim, eles andavam com medo. Com medo de quê? De água, de vento, tempestade, né? Amém? Amém. Mas com o Senhor não precisa ter medo dessas coisas, que ele fazia o que? O Senhor nesse momento foi no barco, dormia, né? E hoje ele não dorme mais. Esse nosso Deus, ele trabalha sem parar. Ele não dorme mais. Glória a Deus. E continuando no 28 diz assim, ó: E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentá-los antes do tempo? E Jesus estava num barco sobre a tempestade antes, né? O discípulo dele com temor por causa daquelas ondas. Jesus acalmou o vento, acalmou a onda. E continuando do outro lado, encontra com os demoniados de Gadarenos. E falou essas palavras com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Que vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Esse demônio falando que era antes do tempo, né? Mas será que era antes do tempo ou era um tempo certo que nosso Deus passou por ali? Quem é que determina o tempo? Eram os demônios ou o nosso Deus? Nosso Deus. Amém? Então não era antes do tempo, era no tempo certo que nosso Senhor chegou por ali. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos.
antes de Jesus mandar eles saírem daqueles dois endemoniados, ele já foi, ele não tinha mandado ainda. Ele já pediu a Jesus para ir para uma manada de porcos. É isso? Glória a Deus. Então Jesus, nosso Deus, esse Deus que está dentro de cada um de nós, visse que atormentaram-nos diante do tempo, né? E andava pastando ali diante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Amém? Os porqueiros, aqueles que tomavam conta dos porcos, fugiram. E chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. O que eles falaram com Jesus? Cai fora, Jesus, daqui, do pedaço aqui. Cai fora do nosso território aqui. Porque Jesus... Vocês entenderam por que mandar Jesus embora do território? Estava fazendo mal? Não. Fazendo bem. Fazendo bem, né? Mas aí, ó, continuando, não parou aqui não. E entrando no barco, passou para outra margem. Aqui já estou falando no versículo 9, lá no primeiro do 9. Amém? Ó, e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que ele trouxeram um paralítico deitado numa cama. Ou seja, quando eles mandaram Jesus só andava... Jesus só andava de cidade em cidade. Jesus nunca parava num local específico. Quando ele não era bem recebido num lugar, ele era bem recebido num lugar, e outro já não era bem recebido. Quando Jesus chegou nesse lugar que mandou ir para outro lugar, ó, aí já fala um paralítico no Cafarnaum, o título, né? Mas na verdade, você olhar bem e ler a Bíblia, é a continuação da caminhada do Senhor. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que eles trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tenha bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Amém? Esse eu vou parar por aqui, já continua. Assim, quando Jesus Cristo, eu tiro o óculos aí para ler de novo, vou colocar. Quando Jesus era retirado daquele local, dessa cidade onde estavam os endemoniados, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, toda a cidade. Só viram Jesus e pediram que Jesus se retirasse dali. Por quê? Por que nós entendemos? Por que eles pediram Jesus para retirar dali? Porque é um lugar que ali habitaram o quê? A prostituição, né? As coisas erradas, coisas que não agradavam ao nosso Deus. E a fama do nosso Deus já corria. Aqueles dois endemoniados, quando eles foram limpos daqueles espíritos imundos, os que tomavam conta dos porcos já saiu à frente falando de Jesus. Mas como eles chegaram lá falando de Jesus na cidade? Foi falando do que aconteceu, né? Mas de que forma? Porque quando Jesus chegaram lá, né, pediram a Jesus que se retirasse. Alguma coisa houve além do só o fato de Jesus ter expulso aqueles demônios e jogado na manada de porcos. Será que é por causa dos porcos que morreram afogados? Né? Caíram do penhasco? Não sei. Nós não sabemos. A palavra não diz. Então, o que nós verdadeiramente precisamos entender é que Deus, precisamos entender não, que isso nós entendemos, é que nosso Deus ele é fiel em todas as situações.
Quando nós queremos ele nos acolhe. Agora, quando nós não queremos, ele também afasta. Ele, às vezes, ele deixa a nós mesmos querer. A nós mesmos. A gente fala, a Bíblia fala, todo lugar que nós vamos ouvir a palavra de Deus, Deus fala do jeito que Deus fala, alguém entende. E quando alguém entende, é com aquele mesmo que Deus está falando. Né? Às vezes a gente quer entender do nosso jeito, falar do nosso jeito, e falar do nosso jeito, a gente não conseguimos também falar do nosso jeito. Tem que ser do jeito que Deus nos fala. Hoje, essa palavra que Deus nos dá, principalmente a respeito desses dois endemoniados, porque era num caminho que ninguém passava. De tão bravo que eram esses dois bichos lá, de tão baixo, tão bravo que era. E pelo que eu entendo que Deus nos coloca, é que não era dois demônios, não era dois demônios naqueles dois homens, era legião de demônios, porque não foi para dois porcos que Deus mandou eles, foi para uma manada de porcos, vários porcos. Então aqueles homens estavam possessos, estava dominado de demônios. E a presença de Deus, Jesus Cristo, tão forte, a presença de nosso Deus, mesmo em nós, quando nós, hoje nós não conseguimos ver Ele, nós conseguimos sentir Ele. Né? E aquele tempo eles viam nosso Senhor. E eles só viram. Você vê que os demônios, quando Jesus andava, ele já estava em espírito lá, naqueles dois homens. Eles só viram Jesus e já bateram em retirada. Desta mesma forma hoje, eles veem Jesus em cada um de nós. Eles veem Jesus da mesma forma que viram lá. Eles veem Jesus em cada um de nós. Não precisa ter medo, irmãos, das afrontas. Não precisa ter medo das fofocas, das mentiras. Não precisa ter medo das calúnias. Porque quando isso acontece, eles estão vendo Jesus na sua vida. Né? As pedras vêm, as pedradas vêm. Porque muitas vezes fala assim, aonde tem fruto, é onde vem a pedra. Onde também tem marimbondo, a pedra vem. Né? Onde tem marimbondo, a pedra vem. Então, o que importa para nós é só obedecer o nosso Deus, esse nosso Jesus. Porque todo o poder foi dado a esse Jesus, pelo nosso Deus, o Todo-Poderoso. Desta forma, que Deus nos colocou, esse nosso Jesus, ele falou que aquele que crê nele, obra maior do que aquele fazia, fará. Mas cadê essas obras maiores que Jesus fazia, que o homem está fazendo? Qual é elas? Eu não vi ainda. Eu vejo muito blá, blá, blá. Blá, blá, blá. A palavra tem que se cumprir. A palavra de Deus se cumpre. Nós somos pequenininhos. Nós não falamos o que fazemos, não. Mas nós ouvimos falar. Vem aqui na João Dias, um tanto, e acontece. Particularmente, eu não vejo. Os obras nós fazemos aqui, ó. Eu vejo aqui, ó. Isso é uma grande obra. Sair da sua casa, largar um compromisso para eu ouvir a palavra de Deus e Deus vai pegar. Isso é uma grande obra. Naquele tempo nós não tinha palavra, eles não tinham palavra. Eles tinham Jesus. É fácil você ver um homem ir atrás dele.
está vendo ele, né? Agora, difícil é isso que nós fazemos. Nós não vemos ele, não. Nós sentimos ele e nós vamos ao encontro dele. Né? Sair domingo para ir para a igreja. É fácil? Não. Mas a gente vai. Não vai todo dia, mas vai. Fica até 11 horas da noite lá na igreja. É fácil? Você vai trabalhar de segunda de manhã? Não é fácil. Mas vamos. Você faz. Irmãos, permaneça. Permaneça. Porque isso que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. Não é para exaltar o Zinho, não é para exaltar a Ramunda, não é para exaltar quem está aqui. Não, não é. Pode ter certeza que não é. Há ciúmes por aí, sim, há, porque já comentaram já. Já comentaram. Mas aqui nós fazemos por amor. É por amor. E vocês que vêm é testemunha disso. É testemunha disso. Viemos falar mal de A ou B, não é isso. Não falar um mal de ninguém. Falando um mal dos maus. Não mal dos maus. Porque do mal nós não pode falar bem. Amém? Glória a Deus. E que